Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mundo. Sejam todos bem-vindos ao NEC, Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na cidade de Biel-Bienne, na Suíça. Hoje daremos continuidade ao EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, livro 2, módulo 2, roteiro 3. 6. Roteiro 3. Roteiro 6. 6. Eu estou no 3 ainda, estou marcado, roteiro 6, misericórdia. Tá, só Jesus na causa, desculpa aí, gente. Eu estou lá, estava marcado no 3. E o tema será a inspiração de Pedro. Minha flor, mais uma vez, agradecida de todo o meu ser por estar nos apoiando. Sem vocês, seria realmente difícil para o NEC continuar. Mas nessa continuação que nós estamos aprendendo agora, como a Marinete viu, com o estudo da filosofia, da pedagogia racional, que nos ensina tanta coisa. Gratidão. É contigo. Bom Vamos dia. deixar bem claro. Perguntas, viu, gente? Vocês sabem que aqui o NEC não gosta muito de monólogo, não. Eu, particularmente, quando tem muito monólogo, eu fico naquele estado entre estar aqui no mundo físico e não sei aonde. Tá certo? Um bom Obrigada, dia, Flor. uma boa tarde, né? Uma boa noite, caros amigos, espíritas, não espíritas, do planeta Terra. Que Deus prossiga nos guardando e nos abençoando. Boa tarde. Ei, Celeste, este item é lindo, né? Essa passagem de Jesus com Pedro é muito bonita. Muito bonita. Então, as ideias principais, né, esclarecer a respeito da afirmativa de Pedro, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e interpretar o sentido das palavras de Jesus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Creio que nós não vamos dar conta de entrar nesse segundo, mas também a gente não está com pressa, né? Ficaremos nesse primeiro item aqui. Então, Jesus faz essa pergunta para Pedro. E é interessante que ele não pergunta só para Pedro. Ele fala assim, quem dizem, ele usa no plural, os homens ser o filho do homem? O que falam os homens relativamente à minha pessoa? Era isso que Jesus queria saber. Porque ele é chamado o Filho do Homem. Então, as duas indagações indicam um processo avaliativo, que partindo-se do exame global ou coletivo, se atinge o específico ou o especial. Então, a pergunta de Jesus é no plural, é para todo mundo. O que essas pessoas dizem quem eu sou? E a resposta é formidável, né? Nós vamos ver. Então, em todos os instantes da vida, encontramos pessoas que nos inquirem, buscando informações ou orientações. Nós mesmos, em inúmeras ocasiões, também nos questionamos. Então, quantas vezes a gente duvida, a gente acredita em Deus, mas fica com um olho aberto e um fechado, o aberto é para vigiar se está fazendo direito, né? Quantas vezes a gente vivencia situações assim? Embora o vasto conhecimento oferecido pela doutrina espírita, existem conceituações diferentes acerca de Jesus, aos que o ignoram e aos que o enxergam segundo as concepções do imediatismo humano. Até dentro da doutrina espírita, a gente vê, às vezes, alguma divergência, ou acredita desacreditando, o que nem deveria ser, né? Porque nós temos tantos recursos, tantos ensinamentos profundos, então, o que nos falta mesmo é estudar mais,
ir nos perguntando como anda a nossa fé. Como é que anda a nossa fé? E existem outros, à semelhança de Pedro, lhe percebe a grandeza e a dimensão espiritual atestada nestas palavras: vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. João 13:13. Ora, e nessa fala, eu já ouvi alguém comentando, Jesus foi muito prepotente. Eu falei, prepotência nenhuma. Ele simplesmente falou o que ele é. E eu perguntei para a pessoa, você é o quê? Eu sou professor universitário. Ora, então, você é prepotente de dizer que você é um professor universitário, que você tem PhD? Não. Então, da mesma forma, Jesus fala, ok que vocês me chamam de mestre, porque eu sou mestre mesmo. É nesse sentido, e não no sentido da petulância. A pessoa que é petulante e projeta no outro a própria petulância. Porque estudando a vida de Jesus, que hora que ele foi petulante em algum segundo da vida dele? Não vemos isso, nenhum de nós. Filho do homem é uma expressão comum no Evangelho, participando da ascendência divina como filho de Deus. Ele, como filho do homem, mostra a sua identificação com as faixas de aprendizado dos seres em evolução no orbe. Está lá no Livro dos Espíritos, né? Qual é o maior modelo e guia da humanidade? Jesus. Os Espíritos não responderam Jesus Cristo, só Jesus. Porque a cristificação, todos nós um dia vamos alcançar, que é um estágio, um nível muito alto de consciência. Então, Emmanuel, Joana de Ângeles falam que Jesus é o maior médium de Deus na Terra. Alguns espíritas discordam, não sei por quê. Ele foi médium de Deus mesmo? Por quê? Ele fez exatamente o que Deus gostaria que ele fizesse. Por isso é que ele é chamado de o maior médium de Deus na Terra. Nesse sentido, né? O Filho do Homem é, portanto, exemplo de perfeição que podemos aspirar. É o homem por excelência. Está lá no Evangelho, o homem de bem. Ora, a gente lê aquilo lá, você vê Jesus. É um homem de bem. É uma vida dedicada ao semelhante, sem mágoa, sem raiva, sem ódio, sem vingança, sem inveja, sem maledicência, sem julgar. Esse é que é o Filho do Homem. Um dia nós com todas as suas virtudes, né, Fatinha? Hein? Com todas as suas virtudes. Com todas as virtudes atuantes, né? Pois é. As nossas ainda estão em estado latente. Umas estão começando a desenvolver, outras estão adormecidas. Porque quando nós lemos o Homem de Bem, que é um roteiro cristão, ficamos assim, porque às vezes algumas pessoas, nós falamos, eu não sou até uma má pessoa, não, eu sou boa, mas o que significa? Ou aquela pessoa é um homem bom. Mas se nós formos entender o que significa realmente ser um homem ou uma mulher de bem ou boa, vai ver que vai deixar muito a desejar nesse roteiro que o próprio Evangelho nos presenteia. Deixa mesmo. A gente ainda está muito longe, porque é interessante o processo de terapia, a gente começa a fazer, eu falo, não, eu não tenho raiva nem mágoa de ninguém, conscientemente. Mas na medida que a gente vai acessando o nosso inconsciente, olha lá a raiva e a mágoa. Meu Deus, eu achei que já estava tudo resolvido. E de repente brota aquela raiva, aquela mágoa gigantesca. Ai, que coisa horrível. Não, graças a Deus que as conscientes foram resolvidas. Agora faltam as inconscientes. Mas se a gente já deu conta dos conscientes, do que está na nossa consciência, já é um passão, né? Graças a Deus. Nós temos que ir limpando mesmo as camadas
de cima até ter coragem de aprofundar, mergulhar fundo dentro de nós, para percebermos, olha, ainda tenho raiva, ainda tenho mágoa, olha, ainda tenho inveja, que é a menos assumida, né? Dos pecados Isso que capitais. você fala em termos, trazendo a pedagogia para os nossos dias, é essencial. Para que haja uma reflexão, é o que nós estamos estudando sobre a psicologia racional de Paul Janet. Muito interessante, que até vocês, como psicólogas, se não leram, é interessante, nós estamos fazendo um estudo sobre Paul Janet, psicologia racional. E vem dizendo justamente isso, a conscientização do ser, mas não com a culpa, mas se colocar num patamar onde nós somos seres, sim, que estamos aprendendo, mas Isso. e por quê? Ah, eu não consigo perdoar. O perdão tem graus, tem degraus, até chegar a um ponto que tudo que falarem ou que fizerem conosco, na verdade, se nós nos deixarmos levar por essas, entre aspas, humilhações, porque somos nós que permitimos, eu acho, vai ser tão natural, você vai olhar para a pessoa e vai ficar assim, não vai te afetar. Então, imagine, esse filho do homem está aí, tudo, é o completo. Não foi afetado. Como Joana o chama, né? O ser integral. Então, trata-se de alguém ajustado à sintonia ideal do eterno bem, que pela utilização dos conteúdos existentes no seu superconsciente, liga-se diretamente às fontes inesgotáveis da vida maior. A gente não acessou nem ainda o nosso inconsciente, a gente está começando a aprender a acessar. E a gente ainda tem o superconsciente. Jesus já estava vivendo nesse nível, né, de uma superconsciência. É espírito portador de evolução humana completa, caracterizada pela angelitude. Dessa forma, filho do homem é aquele que nasce, cresce, se evidencia pela capacidade de transformação de si mesmo sob a tutela amorável de Deus. Olha que beleza. Então, Jesus era super angelical. Agora, imagina 2000 anos depois, a gente nem consegue imaginar o tanto que ele já evoluiu. E vai buscando, não crescendo essa evolução. Nós também, só que a gente está lá atrás ainda, né? A gente ainda estamos num planeta de expiação e de provas. Então, olha a resposta notável. Uns, João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Ora, se eles falaram que Jesus podia ser João Batista, eles então acreditavam na reencarnação. Mas não é, né? Senão eles não diriam. Aqui eles só citaram espíritos que já tinham vivido e que já tinham desencarnado. A ideia da reencarnação existia naquele tempo. Mas faltava, no entanto, um maior entendimento. Por quê? Não podia ser o João Batista, porque Jesus e João Batista eram contemporâneos. Podia ser Elias? Podia. Mas quem é o Elias é o João Batista. João Batista é o Elias reencarnado. Enquanto Elias, ele mandou decapitar. Na reencarnação de João Batista, ele foi decapitado, né? Salomé pediu a cabeça do João Batista na bandeja, porque o João Batista era de falar a verdade. Ele nunca foi conivente com a treva, com o poderoso, nunca. Mas faltava ainda um maior entendimento dos processos da reencarnação. Como tal acontece nos dias atuais, é significativo o número de pessoas que entende e aceita a ideia da reencarnação, mas nem sempre compreende os seus mecanismos. Hoje fala-se muito mais em reencarnação. Quando alguém escuta que a gente é espírita, assim,
recebemos inúmeras perguntas. Mas e isso? O que o Espiritismo fala disso, fala daquilo, fala daquilo outro? É verdade. Abriu um espaço maravilhoso hoje, né? A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. Olha, eles já eram materialistas, né? Morreu, acabou tudo. Então, esse nome, né? Reencarnação, era chamado de ressurreição. Na Bíblia, eles alteraram o nome, era reencarnação, até que o imperador tinha uma mulher prostituta, e ela ouviu dizer que ela ia ter que reencarnar não sei quantas vezes, né? Ela mandou matar as prostitutas da cidade, foram mais de 500, e o povo então começou a falar que ela sofreria muito, porque pela atitude dela tão dolorosa. Então ela pediu ao marido que convencesse o Papa para tirar a reencarnação e no lugar colocar a ressurreição. Tem uma tese de doutorado na Inglaterra, ele chama André Luiz, é filho da Terezinha, uma brasileira que mora aí na Suíça, é quem recebe Divaldo aí. E ele provou que isso é verdade. Ele pediu licença para pesquisar nos livros do Vaticano. Já pensou? Está provado. Qual é o nome da pessoa? Como é que é o nome da pessoa aqui na Suíça? Ela chama Terezinha, não sei o sobrenome. Ah, tá. Ela recebia, eu acho que ela ainda tem. É a Terezinha Rei, mas é Rei. antiga, tá uma senhora idosa de 94 anos. Aí, Terezinha Rei. É o filho dela. Ah, ok. A Terezinha fez um concurso aqui no Brasil, e o melhor trabalho é o aluno ganharia uma bolsa de estudo aí na Suíça. Ela ganhou, conheceu um professor e se casaram. E aí nasceu, não sei se ela tem mais filho, mas o filho dela chama André Luiz. Ele que fez esse trabalho na Inglaterra. Eu até queria saber se ele não publicou, porque seria notável, né? Seria bom depois você me ver se direitinho que eu possa acessar aqui algumas pessoas para perguntar sobre esse material, porque é uma coisa que para nós é muito importante, porque você sabe que o tipo de sociedade onde nós vivemos, né? Pois é, então, seria fantástico. Então, vê depois se você descobre ela aí. Não, mas eu não sei se qual a Terezinha se é a mesma que nós estamos falando. Ai, manda um recado para ela e pergunta. Ela não aceita, não aceita mais, porque a Terezinha Rei tem entre 94 e 95 anos. Então, eu teria que saber só o sobrenome. Só o sobrenome, aí vai ser mais fácil, porque se você estiver falando... Vou tentar descobrir aqui. Depois a gente vê isso. Eu te mando. Obrigada. Estou doida para ver esse trabalho. Se você mandar o sobrenome, aí eu acesso o pessoal aqui. Tá? As ideias dos judeus, né, sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e de sua ligação com o corpo. Então, não era um assunto assim, estudado, muito conhecido, né? Criam eles que o homem que vivera podia reviver sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Então, eles achavam que a pessoa morria e podia reviver. E nós sabemos que isso não é verdade. Essa ideia de achar que o espírito vai voltar para um corpo que já morreu não é verdadeira, e a ciência demonstra isso, que é impossível. Porque assim que morre, já começa o quadro de decomposição do cadáver. Não tem como. Ah, mas Jesus ressuscitou Lázaro. Mas ele estava em estado de catalepsia. Ele não tinha desencarnado, né?
A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, que nada tem de comum com o antigo. Então, é impossível, se já morreu, morreu. Não tem como. Tem uns doidos aí que contam umas experiências que morreram e que o espírito que morreu tomou conta do corpo dele, né? Ele estava encarnado. Não, isso aí é loucura. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista é Elias, o corpo de João Batista não poderia ser o de Elias, pois que João não fora visto e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, sim, porém não ressuscitado. Não é o Elias que, né, veio e tomou conta do corpo do João Batista, não. O Elias morreu, não sei quantos anos depois, reencarna como João Batista, ok? Mas são corpos diferentes, né? Mães diferentes, pais diferentes. O retorno do... Dá licença, Thelminha, Elias, eu já tenho aqui eu tinha feito já em 2017 o Elias, ele viveu no século 9 a.C. Foi na cidade, no reino de Israel, durante o reinado de Acabe, século 9 a.C. Local de nascimento, Tisbe ou Gilat. 9 a.C., século 9 a.C. Elias. Imagina. E ele era aqui pela Wikipédia, ele foi um profeta e dramaturgo, tá? Sim. O retorno do espírito ao corpo, supostamente tido como morto, é conhecido hoje como fenômeno de quase morte. Era denominado ressurreição. Então, a gente sabe, hoje a gente conhece as experiências de quase morte. Tem vários, tem neurologistas, outros cientistas, né, pessoas comuns que narram as suas experiências. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí ele faz uma pergunta para Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É a fala de Pedro. Então, no texto anterior, que a multidão emite opiniões diversificadas a respeito de pessoas e acontecimentos, segundo o conhecimento que cada um possui. Então, um diz que ele era João Batista, Elias ou o profeta. Na condição de seguidores próximos, que são os apóstolos de Jesus, né, e com ele mais identificados, os discípulos deveriam estar mais aptos a refletir com maior clareza a efetiva posição espiritual do mestre. Era com ele que eles tinham uma intimidade maior, uma convivência maior. Então, é natural que eles também tivessem uma clareza maior, um nível de compreensão maior. Se antes Jesus lhes testou o senso de observação quanto ao pensamento da multidão, é quando ele faz a pergunta para todo mundo, agora revela a intenção de aferir-lhes o nível de conhecimento que possuem a respeito dele, o Messias divino e dos seus ensinamentos cristãos. Então, Jesus vem para o geral, para a multidão, e depois vem para o particular. Ele faz a pergunta diretamente para Pedro. Então, a resposta proferida por Pedro à indagação de Jesus é sublime, refletindo divina inspiração. O Cristo é bem o Messias divino. A sua palavra é bem a palavra da verdade, fundada na qual a religião se torna inabalável. Olha que Pedro foi médium da luz nesse momento, né? Ele deu uma resposta maravilhosa. Tu és o Filho de Deus, né? Iluminado por inspiração superior, Pedro age como médium perfeitamente associado às forças do bem,
quando reconhecem em Jesus o Messias divino. E é interessante, né, que logo depois, quando Jesus começa a falar das torturas, dos sofrimentos que ele vai passar, e Pedro começa a falar que aquilo não era possível, não seria justo, né? E aí Jesus fala, afasta de mim, Satanás. Então, 1 segundo antes, Pedro é médium da luz. 1 segundo depois, ele é médium da treva, médium da sombra. Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. Um dia chegaremos ao nível de Jesus. Vai demorar? Vai. Eu tenho uma amiga que brinca, haja encadernação, né? Haja. Então, haja reencarnação. Porque a gente ainda está na expiação e prova. 2057 começaremos a regeneração. Que não vai virar um paraíso assim, só porque chegou 2057. Não, é um processo. Até essa limpeza geral da Terra acontecer, já se passaram 1000 anos. No outro 1000 anos, vai estar bem sossegado. Porque é um processo, não dá para a coisa melhorar assim da noite para o dia, não existe isso. Patinha, seria bom voltar, por favor, no anterior, acho que aquilo que você falou sobre o médio do bem e das trevas. Seria muito bom conversarmos sobre isso, porque estamos estudando que as pessoas, às vezes, traz de religiões anteriores, que não vai ao caso, as penas, os castigos. Então, ficou muito cristalizado no nosso ser sobre essas penas e castigos. O que ele está querendo dizer é a plena sintonia que Pedro está tendo, estão ali conversando, existe um ambiente para isso, e ele está completamente em sintonia com o bem, ou então com aqueles seres que estavam lá no mundo espiritual auxiliando o próprio grupo. Então, o bem e o mal é algo bem relativo e nós estamos aprendendo sobre isso. A Marinete está vendo que o bem, aliás, que o mal não é a parte que nós aprendemos de outras existências anteriores, não. É apenas o quê? O espírito que está ainda bem cristalizado, ou não sei o que ela utilizou uma palavra muito interessante, vou até buscar, endurecido. É um espírito, nós ainda estamos bem adurecidos. Então, estamos estudando isso, sabe, Fatinha? Então, é muito bom, às vezes, esclarecermos, porque fica com aquela coisa do céu e inferno, ou seja, purgatório. Então, é bom, às vezes, no próprio estudo, estarmos comentando, abrimos o parênteses em relação a isso. Não são as penas daquela coisa eternas, não. É questão de conscientização. Foi que a Fatinha falou. O Pedro, anteriormente, se deixou levar, não estava muito bem, se deixou levar. Então, o que ele absorveu como médium, que é normal, espíritos que estavam estavam sintonizados com ele. Não é isso, Fatinha? É bom com porque não adianta ficar andando assim, indo adiante, se não existe um esclarecimento. Principalmente no ponto onde nós estamos agora, atualmente, no NEC, que é esclarecer tudo isso. Você quer acrescentar alguma coisa em relação a essa parte do bem e do mal, Fatinha? O mal é a ausência do bem. O mal não, é a ausência do bem. Não, Flor, não. Nós estamos estudando isso foi o que supostamente aprendemos. Em relação à filosofia e à pedagogia racional, segundo o que nós atualmente estamos estudando,
o mal, entre aspas, que não existe dualidade, e sim, ainda que nós, como espíritos, estamos endurecidos e não chegamos ao patamar do bem. Então, não é a ausência, nós ainda não chegamos, quando nós chegarmos a essa a forma de servir, de utilidade, estaríamos sintonizados também, ou seremos uma pessoa de bem, bondosos. É isso que nós estamos estudando nas segundas e nos sábados, sobre sobre mas tudo aí, isso. se a gente entrar com o Livro dos Espíritos e a Gênese, Isso. está lá escrito que o mal é a ausência do bem. E o que é o mal? Estou estudando o livro a Gênese. Estou estudando a Gênese. Mas a gente... tudo o que for contrário à lei divina. Está lá, a Gênesis tem um capítulo inteiro para isso, né? Eu sei porque surgiu essa dúvida no meu grupo de estudo, então a gente parou e fomos estudar isso. Segundo os espíritos, segundo a visão espírita, tudo que for conforme à lei divina é o bem. Tudo que for contrário é o mal. Então, o mal é a ausência do bem. Eu não pratico a lei divina, aí eu caio nessa atuação do mal. Porque nós estamos sempre Fátima, colocando... Eu acho que... Só um minutinho. Olha isso. Que o que você quis falar, Zélia, é só essa questão do limite. É que não existe um mal definitivo. O bem é o que vai acontecer com todos os seres do mundo. O mal é temporário, é só isso. Porque a definição o mal é a ausência do bem. Ou seja, enquanto a gente estiver ausente de comportamento positivo, a gente está no mal. E ainda tem uma diferença, o mal com L. Que o mal com L é o que nós atacamos, é o que nós esclarecemos. O mal com um, que é o pecador, a gente acolhe. Essa visão é muito bonita, da gente entender que a gente fala contra o mal com L. Não, porque matar está na lei mosaica, é contrária à lei de Deus. Mas quando alguém mata, a gente não crucifica o mal com o que é o assassino. A gente fala, olha, você vai ter chance, você vai renascer, você tem que se reeducar, e aí não vai haver o infinito do mal. Ninguém vai permanecer no mal para sempre. Esse é que é o nosso alívio. Eu acho que com esse conhecimento, a pessoa vai entendendo essa situação. Quem pratica o mal vai responder pelo mal que fez. Isso. Bom, ficou claro? Vamos deixar, porque para nós aqui vai ser outra questão. Eu estou entendendo sobre o que está no Livro dos Espíritos, mas é porque nós estamos aprofundando isso de uma outra forma, de uma outra visão, trazendo o Livro dos Espíritos sobre a dualidade que foi colocada dentro da própria doutrina espírita. Mas para que nós possamos entender, como foi falado, quando nós estamos completamente cristalizados consciencialmente, supostamente estamos pensando que somos pessoas do mal, mas que, na verdade, não é. É só uma questão temporária do ser. É temporário. Porque a visão de mundo nós vamos encontrar muitas, né? E cada uma vai apontar o que é o bem, o que é o mal e da forma que for. Mas como a gente está focado aqui na doutrina espírita, a gente tem que ter uma segurança maior em relação a isso. Dá uma estudada lá na Gênese, que é um espetáculo. As perguntas são maravilhosas, os comentários são belíssimos, não vai deixar dúvida nenhuma. Né? Nossa equipe está estudando a Gênese. Nós estamos estudando mesmo também, é por isso que estamos conversando sobre a dualidade. Olha, mas ainda é uma outro estudo. É um outro estudo. Sim, seu Alberto ontem teve uma palestra maravilhosa a respeito disso. Quem faz o mal vai assumir pelo mal que fez. Isso. Então, vamos voltar para cá. Aí faz uma pergunta, né? Entretanto, será que a humanidade atual apresentaria uma resposta tão pronta
como a que foi dada pelo apóstolo? Possivelmente não. Certas questões ainda pairam no ar sem soluções definitivas. Quem é Jesus? Joana de Ângeles, ela não fala a palavra Jesus, porque ela disse que ela não merece falar, quem é ela para falar Jesus? Então, nos livros, nós vamos ver lá, assim, o doce sol da Galileia, o doce Rabi, ela diz que quem é ela para falar o nome de Jesus? Aí eu falei, nossa, como é que a gente é irresponsável? Como é que somos imaturos, né? Porque por qualquer coisa a gente está aí falando de Jesus. Mas a resposta de Pedro foi belíssima, né? Tu és filho de Deus. E assim, a resposta saiu imediatamente, né? Então, como compreendê-lo efetivamente? Como é que a gente vai compreender Jesus? Como cristãos devemos admitir, ainda possuímos limitações relativas a estes assuntos que se expressam na forma de dúvidas, atavismos ou preconceitos. Mesmo enquanto espíritas, a gente ainda tem um ranço católico. Eu tenho uma amiga que ela é espírita, mas ela tem tanta coisa do católico que eu chamo ela de espiritólica. Porque ela ainda tem necessidade de entrar na igreja, de acender vela, e ela frequenta o centro, sabe tudo, né? Se isso para você está bem, então você é espiritólica. Ela ainda tem necessidade do acender a vela, de ver a imagem. Certa vez, Raul nos contou que tinha uma senhora lá no centro, muito trabalhadora, e chegou para ele e falou assim, Raul, eu estou com uma saudade da igreja. Eu estou com uma saudade de lavar os panos lá do altar, a roupa do padre, engomar, passar, que eu não estou aguentando. Eu sempre fui devota de Santa Rita, e eu não estou aguentando. Ele falou, ai, minha filha, volta para a igreja. Mas, e aí? Não, você tem que estar bem, você tem que estar feliz. E ela foi. E passa um tempo, ela volta para falar com o Raul, que estava tão feliz. Porque ela abriu evangelização de menino lá. Ela começou o grupinho de enxoval. Ela começou um grupinho para fazer visita em hospital. Ela começou o grupinho para começar a rezar na casa das velhinhas que ficavam sozinhas, nos asilos. Olha, ela ficou muito mais útil. Não importa. Aonde eu estiver, a resposta do Dalai Lama é maravilhosa, né? Qual é a melhor religião? Aquela que te torna um indivíduo melhor. A resposta, uma das falas mais lindas que eu acho da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo, não. Fora da caridade, a criatura pode ser ateia, materialista, convicta, mas se for uma pessoa bondosa, uma pessoa caridosa, já está resolvida, né? Já deu um passão na vida. No livro dos Espíritos, né, Jesus está lá a resposta, é guia e modelo da humanidade. Nem todos consideram essa questão com a devida profundidade. O único mestre que temos de ter é Jesus, mais ninguém. Porque todos serão ídolos de pés de barro. Se eu endeusar o presidente do centro, a presidente, seja lá o que for, o médium, né? A médium, a gente vai correr risco, porque são criaturas humanas como nós. E se falhar meio sério, poderemos ficar muito decepcionados. Mas com Jesus, nenhum de nós vai ficar decepcionado, não tem como. E quando estivermos em dúvida do que vamos fazer, a gente vai perguntar para Jesus, nossa, Jesus no meu lugar faria o quê? O que Jesus faria? Mataria? Mandaria matar? Porque nós estamos na época do planeta, Joana disse, que nunca houve tanto sofrimento na Terra quanto nos dias de hoje, desde que a Terra existe. E eu fiquei pensando, nossa, imagina a Terra lá primitiva, homens primitivos, não somos nós, que a nossa evolução não se deu no planeta, não deu tempo, né?
A gente veio de algum planeta, expulsos, com certeza. Mas eu fiquei pensando no sofrimento desse povo. Para ela dizer que é a etapa de maior sofrimento, mas se nós vermos as notícias que estão acontecendo no mundo, são notícias muito dolorosas, muito cruéis. Mas, em contrapartida, paradoxalmente, graças a Deus, nunca se fez tanto em nome do amor. Nunca teve tantas ONGs sérias. Tem umas ONGs falsas? Tem. A gente sabe disso. Aqui mesmo tinha uma ONG, dizia defender a Amazônia, era uma das que mais desmatavam. Isso aí é espírito das trevas reencarnado. Mas tem muitas ONGs ligadas a religiões, não ligadas a religiões, fazendo um trabalho belíssimo. Olha o Médicos Sem Fronteiras, olha o Fraternidade Sem Fronteiras, o Walter. Abriu um campo de trabalho maravilhoso, agora já não está mais só na África, está no Brasil, está na Bolívia, está na Venezuela, esses países que estão morrendo aí de fome, né? Eles estão matando cachorro para comer, porque não tem comida. Então, olha que maravilha! Nunca sofremos tanto, é verdade, e nunca se fez tanto em nome do amor. Então, a gente está no verdadeiro Armagedon. Aquele Senhor dos Anéis, né? A treva e a luz, essa batalha tenebrosa que a gente está assistindo aí no planeta inteiro, né? A Colômbia agora liberou o aborto até o 6º mês de gravidez. Aí a gente fica assim, Jesus, né? Mas Jesus está no leme do planeta Terra. Né? Ele está velando por todos nós. Presos a atavismos ou a ideias cristalizadas oriundas de existências pretéritas, ainda cultivam uma moral periférica, de caráter utilitarista, que os mantém afastados do Cristo e dos seus ensinamentos. Como que um pastor que se diz cristão, eu vi, porque me contaram, eu falei, não é possível. Eu chorei mesmo. O pastor Edir Macedo, no microfone, uma multidão absurda, e ele disse, eu sou a favor do aborto. A gente precisa do aborto mesmo. É assustador. A Marina, nossa candidata a presidente, tomara que ela não tem chance nenhuma de ganhar, graças a Deus, amém, assim seja, ela se diz evangélica. E ela diz que ela é a favor do aborto e da liberação da maconha. E ela se diz cristã. Então, nós vemos assim, olha os falsos profetas, está lá, né? Jesus já nos advertiu. Não acrediteis nos falsos profetas. Eles virão em meu nome. Só o nome, né? Aí a gente pensa, olha a responsabilidade dessa criatura, que é um pastor que é não sei quantos milhões e milhões. Isso é muito grave. Aí a gente vê a sombra trabalhando. Aí estão sendo médiuns das trevas. Pedro foi médium da luz quando reconhece, quando fala, Senhor, né? O Senhor não pode sofrer isso, passar por isso. Afasta de mim, Satanás. Hoje nós estamos vivendo essa luta. Espíritos em lugares de poder, médiuns das trevas. E imagina se eles estivessem no lugar de poder, médiuns da luz. Que maravilha que seria. E vós, quem dizeis que eu sou? Não obstante ser uma indagação formulada no plural, guarda no tempo uma resposta inteiramente individual. É necessário que racional e afetivamente aceitemos Jesus de forma transcendente. Ele é o nosso grande mestre. Ele, por amor a nós, reencarnou na Terra. É o único espírito que temos notícia que não precisaria de ter nascido na Terra e nasceu
por amor a nós. Que ele não precisava de vir, imagina. Um espírito de escol. Olha o sofrimento de ir baixando a vibração para conseguir reencarnar. Então, quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Então, estudando os seus ensinos à luz do entendimento espírita, aprendemos a compreendê-los sem misticismos, religiosidade perniciosa ao fanatismo, mas enxergando que o seu evangelho é cartilha de vida. Aí a gente fica sem compreender, né? Eu já contei isso aqui, eu tinha uma aluna, né? Ela gostava muito de mim, muito, ela é protestante, e ela sofreu demais por minha causa. Ela falava assim, Fátima, mas você é boa, mas você vai para o inferno, porque você é espírita. Você podia tanto ir lá na igreja conversar com o pastor. Eu falei, olha, sabe por que eu não vou lá? Ele vai querer me convencer. Eu já fiz a minha escolha, eu não vou mudar de lugar. Para mim, a doutrina espírita é uma bênção. Me evitou muitos caminhos tenebrosos que eu nem ousei começar a caminhar, graças a ela. Acho que todas estão ótimas, cada uma se encaixa. Aí ela me falou, foi e conversou com o pastor. Aí o pastor mandou me perguntar se ele podia colocar meu nome no livro da salvação que eles têm. Eu falei, minha filha, pode pôr, vai ser uma bênção. Né? Então, eu estou assegurada, se eles não colocaram o nome no livro, meu nome está lá. Mas veja se é possível. Uns serão salvos, outros não. E veja a falta de raciocínio, porque a gente levava coisa do bazar para costurar, para bordar, para os alunos que queriam, todas as campanhas que a gente fazia, eles eram envolvidos. E pobreza não tem religião. Aliás, nós não tinha espíritas no grupo que a gente atendia. Às vezes, uma ou outra família se tornaram. Então, ela ficava muito encantada e ajudava muito, sempre ajudou muito. Mas veja a falta do raciocínio. Você é boa, mas você vai para o inferno. Porque eu era espírita. Era, não, sou, né? Continuo sendo. E a gente precisa de usar o nosso raciocínio. A gente tem que chamar a nossa razão, porque senão a gente pode cair num abismo. Sairemos de lá? Sairemos, mas com muito mais dor. É nesse quadro obscuro do desenvolvimento intelectual da Terra que os aprendizes do Cristo são expoentes da filosofia edificante da renúncia e da bondade, revelando em suas obras isoladas a experiência divina daquele que preferiu a crucificação ao pacto com o mal. Jesus nunca foi omisso. Ele nunca se compactuou com o mal. Ele acolheu com o máximo de amor o que errava, como Thelma lembrou, né? O mal com L. O mal com U, ele nunca não atendeu, não acolheu, não, pelo contrário. Olha o que ele fez com Maria de Magdala, olha o que ele fez com a mulher adúltera. São exemplos assim, maravilhosos. Mas ele não era conivente com o crime, ele não era conivente com o erro, ele nunca foi omisso. O Emmanuel fala que o omisso é cúmplice do criminoso. E é mesmo. Não vou falar nada, não. Como que a gente não vai falar? Né? Como que a gente não vai falar? O doutor Bezerra de Menezes disse que se o Brasil liberar o aborto e a eutanásia, perderemos a missão de ser coração do mundo, pátria do evangelho. Que Jesus vai atrás de outro país para assumir essa missão.
E aí a gente vê vários candidatos à presidência apresentando essa plataforma, que vão legalizar o aborto, que vão legalizar o uso da maconha. Ora, aí a gente volta lá, numa outra indagação. Muitos espíritos evoluídos estão reencarnando. E muitos espíritos das trevas também. Se o aborto é liberado, está provado que o aborto vai aumentar assustadoramente muito. Essa estatística está pronta lá, a última que eu vi dos Estados Unidos. Liberou, aumentou muito mais. E esses fetos alimentam a indústria de cosméticos. Né? O documentário, a gente morre de chorar, mesmo. É assustador. Ora, se libera o aborto, olha o tanto de espírito, tanto de vidas ceifadas, impedidas de nascer, e o tanto dentro desse grupo que são espíritos evoluídos que vieram com uma missão na Terra. Olha como é que a treva é. Esse projeto de esterilizar as mulheres em massa, que está acontecendo na África, na Índia e vários outros países, eles estão esterilizando meninas a partir de 13 anos, de nunca mais ser mãe. Olha a trama da sombra, é assustador. Assustador. Organização, a ONU, das Nações Unidas, está lá. Eu entrei no projeto desse, eu não estou acreditando. É deles, Unicef. Olha, são órgãos que deveriam defender a vida. Aí a gente vê pessoas de poder, médium da sombra, médium das trevas. Coube a Simão Pedro, entre os demais discípulos, veicular a resposta do alto, demonstrando assim a sua desenvolvida sensibilidade mediúnica. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, e reflete uma elevada intuição. Então, a inspiração mediúnica de Pedro nos leva a ponderar quanto à necessidade de estarmos atentos às indagações que nos chegam, e principalmente em saber respondê-las de forma direta e objetiva. Então, nós precisamos de atenção. Eu estou sendo médium da treva ou eu estou sendo médium da luz? Porque responderemos por isso. Nós vamos responder por isso. A quem que eu estou servindo? A esses espíritos perversos ou aos espíritos bons que querem o melhor para todos nós? Então, recordemos que, como candidatos ao esforço de renovação com Cristo, seremos testados continuamente, convocados a dar o testemunho da nossa fidelidade aos princípios que acatamos como regra de vida, tal como ocorreu aos discípulos de Jesus. Nós seremos testados dentro da nossa casa, com os nossos próprios familiares, no nosso trabalho, na rua, dentro do centro espírita, seremos perseguidos. Era um lugar que não tinha que ter perseguição nenhuma. Pelo contrário, tinha que ser uma equipe que trabalha junto, uma equipe que vibra junto, uma equipe que se ajuda uns aos outros, de todas as formas, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Ah, tá precisando de mim aí, olha, tal dia, de hora, tal hora, eu posso ficar com você no hospital. Não era? Não é para isso que serve o centro espírita, ou deveria servir, né? Não, a gente tem escutado histórias assustadoras. Histórias que a gente escuta assim, olha, eu vou falar para você, porque eu não posso contar isso para ninguém. Porque, às vezes, são até líderes muito conhecidos. Se você contar, vão falar que você que está fazendo calúnia. Mas são os testes, ó.
porque queremos ser instrumentos de Deus na terra, queremos ser médiuns da luz. Aí a sombra vai espernear demais, como a gente está vendo ela espernear. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, não foi o corpo, né? Não foi a matéria que te revelou, mas foi uma inspiração divina, né? Deus que te inspirou a dizer o que você disse, né? Simão Barjonas, né, significa filho de Jonas. Assim falando, Jesus personifica o apóstolo em sua condição humana genealógica, estabelecida nas linhas da reencarnação. E é esse mesmo Pedro que vai negar Jesus. Quando Jesus fala com ele que ele o negaria, ele falou: jamais, Senhor. Pedro, tu me amas? Claro, Senhor. Pedro, tu me amas? Tu me amas? Pedro era mais turrão. Claro que eu te amo, Senhor. Pois é, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. Nunca, jamais, eu te amo. E negou. Esclarece, porém, em seguida, que não foi a herança genética, não foi a carne nem o sangue que lhe concedeu condições para identificar o Messias divino, mas sim a sua percepção espiritual que extrapola a matéria. Né? Não foi uma questão hereditária, nada disso. Ele foi médio de Deus naquele momento. Então, Pedro demonstra possuir uma soma de recursos psíquicos úteis ao acolhimento da orientação que veio do alto. E Pedro foi tão maduro porque quando o galo cantou 3 vezes, o olhar dele e Jesus se cruzaram. Aí ele cai em si e sai correndo. Judas o traiu. Quando ele caiu em si, Judas suicida. Pedro, quando caiu em si pela traição, foi trabalhar muito mais por amor a Jesus. E quando foi morto, ele não aceitou ser crucificado de cabeça para cima, ele não merecia morrer como mestre. Pediu que o crucificassem de cabeça para baixo. Com toda a dificuldade dele, ele era mais turrão, mais rude, mas deu conta do recado, né? Por certo, perceber a Jesus a sensibilidade do seu valoroso cooperador, felicitando-o pelo fato de ter o apóstolo reconhecido em plena existência, o governador espiritual do orbe. Ele reconhece Jesus como o superior, o mestre, o especial. Né? Ele sabe disso. Há uns anos atrás, eu assisti uma palestra, não é de espírita, não. Ele era administrador. Eu até procurei esse estudo e não achei. Ele faz um estudo das 12 personalidades do apóstolo. Ele está dando um curso para a empresa. Não é nada ligado à religião. E ele traça o perfil de todos. Traça todos os defeitos, as qualidades. Então, era um time muito pouco qualificado. E, no entanto, deu essa beleza que deu. Se eu achar mais para frente, eu falo com vocês, acho que valia a pena fazer um estudo desse, mas ainda não achei. Eu vi assim, eu estava passando num canal e eu vi esse sujeito, falei, deixa eu ver o que é isso. E ele estava dando essa aula maravilhosa, né? Falando sobre isso. Então, se Pedro era muito turrão, né? Muito rude, e, no entanto, fez as belezas que ele fez, né? O processo evolutivo desempenha igualmente o papel extraordinário de preparar a instrumentalidade humana para, no devido momento, poder assimilar com propriedade o conteúdo de ordem sublimada, oriundo dos planos superiores da vida.
Então, cada um de nós reencarnamos várias vezes, reencarnaremos milhares e milhares de vezes, mas Joana de Ângeles disse que nunca recebemos tantas oportunidades numa reencarnação quanto nesta. Nenhuma outra a gente teve tanta chance. Ora, numa turbulência dessa, a gente saber de espiritismo, de reencarnação, de amigo espiritual, que os espíritos influenciam na nossa vida, que a vida continua além do túmulo, e fora da caridade não há salvação, nesse universo doido que a gente está vivendo, é uma bênção. É assim, eu fico pensando, não sei como que as pessoas estão vivendo sem saber isso tudo, sofrendo do jeito que esse povo está sofrendo. Uma mãe no interior, aqui de Minas Gerais, o juiz autorizou-a a deixar o filho dela, paciente psiquiátrico, preso dentro de um quarto. Periodicamente ele vinha ser internado aqui em BH. E ele a ameaçava. Se me soltarem, eu te violento. Ó, que inimigo. É uma família pobre. E a dificuldade de trazer, a dificuldade de levar. E o juiz autorizou-a. Então, assim, o banho, isso tudo, ou vizinha ajuda, ou alguém lá tem um posto de enfermagem, vão enfermeiros, assim, os guarda-roupa, né? Então, construiu um banheiro, já tinha um quarto, colocaram um banheiro, fez uma portinhola para passar comida, porque se soltar, ele é extremamente violento. Aí eu fiquei me imaginando, eu no lugar dessa mãe, gente, que sofrimento. Às vezes um filho é mais rude, mais grosseiro, parece um punhal cravado na alma. Eu fiquei imaginando essa senhora, hoje ela já está bem velhinha, escutar isso de um filho, sem saber, assim, conscientemente, que inconscientemente sabemos, né, da reencarnação. Eu não consigo avaliar o sofrimento dela. Verificamos, então, que é na aprendizagem rotineira, desenvolvida passo a passo ao longo do caminho, que se enriquece a mente e fortalece o espírito. Cada encarnação, se a gente fizer um bom esforço, uma boa disciplina, muita vontade e disciplina, a gente sobe um degrauzinho. Subimos. Joana de Ângeles fala que os médiuns responsáveis, os médiuns dedicados, queimam 2 encarnações numa só. Fiquei até mais animadinha. Que bênção! Né? Porque por alguns minutos a gente sofre o que aquele espírito desencarnado sofre o tempo inteiro. A gente só por uns minutos. Mas é um sofrimento mesmo, né? A gente sente no corpo físico, a gente sente a dor moral do espírito. E, de qualquer jeito, esse choque, né? Essa aproximação com o médium, alivia, é como se o espírito tivesse tomado um banho de luz, né? Então, dá uma aliviada. Então, vale a pena a gente se esforçar. Vale a pena a gente subir os degraus da nossa evolução. E a subida, ela é solitária, ela não dá... cada um vai subir a sua montanha. Importa considerar que Jesus emprega o singular na expressão "mas meu Pai", referindo-se, obviamente, ao Criador Supremo. Né? A gente tem várias referências de Jesus falando do Pai, né? O Pai, até mesmo com o pai dele, né? Com a mãe.
Eu farei a vontade do meu pai, está lá no templo, ele tinha só 12 anos. Então, é um espírito muito maduro, mesmo num corpo de 12, né? A conversa de Jesus no templo, aos 12 anos, é de uma beleza ímpar, né? De uma maturidade absurda. E quanto lucrará o mundo quando o seguidor do Cristo se sentir venturoso em ser instrumento do bem nas divinas mãos, esquecendo o velho propósito de ser orientador arbitrário do serviço celeste? Está lá no livro Pão Nosso. Achei essa fala do Emmanuel, assim, maravilhosa. Imagino tanto que o mundo vai lucrar quando todos nós sermos instrumentos de Deus aqui na Terra. E esquecer o velho propósito de ser orientador arbitrário do serviço celeste. Não seremos mais orientadores, nós seremos os fazedores, né? Os atuantes. Então, se todos nós nos esforçarmos um pouco, a gente pode ser esse instrumento de Deus na Terra. Vai exigir mais de nós? Vai. O Emmanuel fala que a vontade é o diretor da empresa e tem vários departamentos. Um dos departamentos é a disciplina. Então, nós temos que acionar a vontade, que vai acionar a disciplina. Vontade e disciplina, com vontade e disciplina, ninguém nos segura. Obsessor nenhum vai nos segurar. Nenhum. Seja lá a trama que eles aprontam. Porque eles são de uma inteligência e de uma crueldade absurda. São muito doentes da alma, não resta a menor dúvida. Eu estou falando da cúpula, né? Dos grupos que lideram esse trabalho da sombra. Eles são muito inteligentes, mas são muito inteligentes. São hipnotizadores maravilhosos. Eles sabem hipnotizar. Sabem. Agora, imaginemos eles com todos estes recursos se virassem em direção a Jesus. É Saulo de Tarso. O Saulo, durante 30 anos, foi fiel a Moisés. E mais 30 anos foi fiel a Jesus. Ele estava indo para Damasco matar o Ananias e vários outros cristãos. Mas, quando ele vê aquele clarão, ele cai do cavalo e ele escuta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali foi a grande mudança de Saulo. Mas ele sempre foi um espírito íntegro, responsável, cultíssimo. Cultíssimo. Então, uma cultura grega, uma cultura romana, uma cultura do povo judeu, de Israel. Mas ele precisava disso tudo para fazer a tarefa que ele fez, que foi o grande bandeirante de Jesus, foi Paulo. Da hora que ele fica cego, que Jesus manda que ele vá para uma estalagem, né, que ele seria atendido, quem vai curá-lo? Ananias, a quem ele ia matar. É incrível, né? E aí essa vida maravilhosa que Paulo teve, impecavelmente, né? Então, a pergunta é: que tenho feito eu para ser instrumento de Deus aqui na Terra? Cada um responda aí para si mesmo.
que tenho feito eu para ser um instrumento de Deus aqui na Terra? Ou eu estou me permitindo levar por ideias dos espíritos das trevas, que muitas vezes são muito sutis, a gente nem se dá conta. Jesus pergunta assim, está lá em Mateus, que fazeis de especial? A gente tem que fazer um tanto mais. André Luiz fala assim, faça mais do que você pode. Às vezes a gente faz o que acha que pode, mas estenda mais um pouquinho. E a gente estamos, já é madrugada de Joana de Ângeles, mas é noite, é 00:01. A alvorada vai chegar. Ainda não chegou. Então, nessa noite sombria que a gente está vivendo na Terra, a gente precisa de se fortalecer muito pelo que virá ainda. Né? Os homens são muito belicosos, somos, né, belicosos. Se uma dor como a pandemia veio, não foi suficiente para mudar as criaturas humanas, virá algo pior, mais doído. Está lá no Evangelho, né, segundo o Espiritismo. Se o espírito é dócil, uma dor menor provoca uma grande mudança. Se o espírito é rebelde, é necessário uma dor forte. Se aquela dor não resolveu, virá uma mais forte ainda, até quebrar esse concreto que a criatura colocou em cima dela, né? É um concretão. Então, pensemos nisso, né? Na inspiração de Pedro. Esse estudo é muito lindo. E a nossa inspiração, como é que anda? Fica aí essa observação, né? Fica aí essa pergunta. O que eu tenho feito de especial? E o que eu estou fazendo para ajudar o planeta Terra? De verdade, né? De verdade. Queria comentar alguma coisa, gente? Celeste? Não, Zélia. Caminha, você ficou aí, tá? Todo tempo que nós não estávamos, uma alegria estar te vendo hoje. E aí, gostaria de estar comentando alguma coisa? Não, agradecendo aí a beleza do estudo da Fátima, e nesse momento de tantas dores, como eu tinha te falado, Zélia, eu queria muito envolver as mães que perderam filhos, em especial a Renata hoje, né? Eu vim aproveitar esse momento junto com o NEC, eu sei que foi nessa escola bendita da doutrina espírita que ela sorveu e conheceu o espiritismo. Então, só e deixa eu não tem desligar sido fácil deixa eu desligar a compartilhar. gravação. Desligar a gravação, eu acho que é melhor. Muito obrigada, até o próximo estudo. Até lá.